O Espantalho. Era uma pequena cidade rural, cercada por vastos campos e fazendas. Todos os anos, durante o mês de outubro, os fazendeiros da região competiam para criar o espantalho mais assustador e eficiente para proteger suas colheitas. Mas havia uma lenda local que dizia que, em certa noite de lua cheia, os espantalhos ganhavam vida e vagavam pelas terras, assombrando a todos que encontrassem em seu caminho. Um ano, um fazendeiro chamado Thomas decidiu criar um espantalho tão realista que ninguém seria capaz de distinguir entre ele e um ser humano de verdade. Ele usou roupas antigas, encheu-as com palha e colocou uma máscara de couro velha e assustadora. Quando Thomas terminou de montar o espantalho, ele ficou impressionado com o quão convincente ele parecia. Na noite de lua cheia, a cidade inteira estava mergulhada em uma densa névoa. As pessoas trancaram suas portas e janelas, com medo dos possíveis encontros com os espantalhos vivos. Porém, Thomas não acreditava nas superstições locais e decidiu dormir tranquilamente em sua fazenda. Enquanto Thomas dormia profundamente, o vento uivante balançava as árvores ao redor de sua casa. De repente, ele acordou com um barulho vindo do lado de fora. Ele olhou pela janela e viu algo que o fez congelar de medo. Seu espantalho estava em pé, no meio do campo, movendo-se com uma estranha graça. Seus olhos vazios brilhavam na escuridão enquanto ele caminhava em direção à fazenda. Thomas rapidamente percebeu que algo estava errado e decidiu fugir para a cidade em busca de ajuda. Enquanto corria pelas ruas vazias, Thomas podia ouvir os passos pesados do espantalho atrás dele. O ar estava cheio de tensão e medo. Ele finalmente chegou à delegacia e contou a história aterrorizante aos policiais. Os policiais, inicialmente céticos, concordaram em acompanhar Thomas de volta à sua fazenda para verificar a situação. Quando chegaram lá, no entanto, não havia sinal do espantalho. Tudo parecia calmo e normal. Thomas foi considerado um pouco excêntrico pelos moradores da cidade, e sua história se espalhou como um conto local assustador. Alguns acreditavam que ele tinha imaginado tudo, enquanto outros achavam que o espantalho desapareceu quando percebeu que seu segredo estava ameaçado. À medida que os anos passavam, a lenda do espantalho vivo continuava a crescer e se espalhar pela cidade. Algumas pessoas se aventuravam a caminhar pelos campos durante as noites de lua cheia, na esperança de testemunhar o evento sobrenatural. Certa noite, um grupo de jovens corajosos decidiram investigar a história do espantalho. Eles se reuniram em um ponto de encontro e partiram em direção aos campos, munidos de lanternas e câmeras. A tensão estava palpável enquanto avançavam por entre as plantações. Conforme adentravam mais fundo, a névoa começou a se formar, envolvendo-os em um manto de mistério. Sons sussurrantes e arrastar de palha enchiam o ar, aumentando a expectativa do grupo. Eles sabiam que estavam se aproximando de algo assustador. De repente, avistaram uma figura solitária no campo. Era o espantalho. Ele estava imóvel, parado no meio das plantas, como se esperasse a chegada dos intrusos. A luz da lua cheia banhava sua forma sinistra, realçando os detalhes grotescos de sua máscara e roupas rasgadas. Os jovens se aproximaram cautelosamente, sentindo uma mistura de medo e fascinação. Enquanto se aproximavam, notaram algo estranho. O espantalho não emitia nenhum som, nem se movia. Ele permanecia imóvel, quase como uma estátua macabra. Intrigados, um dos jovens estendeu a mão para tocar o espantalho. Antes que seus dedos o alcançassem, o vento soprou com violência e uma força sobrenatural tomou conta do campo. O espantalho ganhou vida diante dos olhos surpresos dos jovens. Ele se moveu com uma agilidade surpreendente, deixando os jovens em estado de choque. Suas mãos de palha agarraram o jovem que ousara tocá-lo, enquanto seus olhos sem vida brilhavam com uma energia maligna. Os outros jovens gritaram de horror, incapazes de intervir. Porém, o espantalho não estava interessado em causar danos. Ele apenas olhou profundamente nos olhos do jovem assustado, como se estivesse lendo sua alma. Em seguida, soltou-o e, sem dizer uma palavra, desapareceu na escuridão da noite. Os jovens ficaram atordoados, sem entender completamente o que acabará de acontecer. Eles voltaram correndo para a cidade, onde contaram a todos sobre o encontro com o espantalho vivo. Alguns acreditaram na história, outros permaneceram céticos, mas a experiência mudou para sempre a vida daqueles jovens. Desde então, as pessoas da cidade mantêm um respeito temeroso pelos espantalhos que adornam os campos durante a temporada de colheita.
A lenda do espantalho vivo continua a assombrar a imaginação das gerações seguintes, servindo como um lembrete de que nem tudo o que parece inanimado está realmente morto.